Viva Bem está de volta e agora é hora de gastronomia com o chefe Arlindo Sandri. Tudo bem, Arlindo? Tudo bom, tudo ótimo. Seja bem-vindo ao Viva Bem. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Que maravilha, primeira vez e já com um prato super especial. Hoje a gente vai fazer um prato mais light, que também na televisão é um pouco mais corrido, então mais prático, mais fácil que a gente costuma fazer, até para o pessoal de casa pegar mais fácil, poder depois reproduzir em casa ou em algum evento que for fazer. É bem facinho de fazer e rápido. Perfeito. Você dá cursos também, né? Eu dou curso, dou aula de gastronomia, aula de culinária em Balneário, no nosso espaço, dou aula em Brusque, no espaço Maria Pimenta e trabalho com eventos gastronômicos. Perfeito, muito bacana. Então vamos começar? Vamos começar. Aqui a gente tem requeijão cremoso, normal, que encontra no mercado. Pode ser light ou não, como preferir. Aqui tem aproximadamente umas 2 xícaras. Eu tenho tomate, aproximadamente uns 2 tomates. E pepino cortado todos em brunoise, que a gente chama de cubinhos pequenos. Tem aproximadamente uns 3 pepinos aqui. Pepino em conserva, Pepino desculpa? em conserva, Tá. normal. E aqui eu tenho blanquete de peru. Blanquete de peru é aproximadamente 10 gramas cada fatia, ela tem 7 calorias a menos que o peito de peru. Então, como é um prato mais light, a gente prefere usar o blanquete. Perfeito. O pão é o pão puma normal, mas pode ser usado também o integral, que também vai seguir uma sequência light, a gente vai estar fazendo um prato mais light. Perfeito. Tá? Então tá bom. Vamos começar aqui cortando a salsinha, a cebolinha, perdão. A gente tem mais ou menos aqui, eu cortei já ao meio elas, deve ter mais ou menos aqui uns 3 talos de salsinha. Então a gente pode cortar bem pequenininho, bem cortadinho. Tá. Que a gente chama esse corte aqui em chiffonade. Chifonade. Chiffonade. Como são difíceis os nomes Na dos verdade, cortes, né? os cortes vêm de nomes franceses, mas lembrando que a alta gastronomia, eu não gosto de chamar de alta gastronomia simplesmente porque eu não acredito que tenha baixa gastronomia. Perfeito. Entendeu? Então, na verdade, a boa gastronomia começou na Itália e os chefes italianos foram levados à França, na alta corte da França, para trabalhar para a realeza francesa. Então, por isso que os grandes chefes italianos trabalhando na França, a França ficou conhecida como uma boa gastronomia, na verdade, Sim. por chefes italianos. Olha só. Então a gente dá mais uma pitadinha aqui para ficar bem Miudinho. miudinho, bem soltinho. E essas cebolinhas aqui a gente vai colocar junto com o requeijão, Tá. tá? Perfeito. Vamos só tirar da tábua. Bem facinho. Aqui eu vou colocar aproximadamente, aqui tem 2 tomates, mas eu vou colocar umas duas colheres de tomate, Tá. sem semente. Pode deixar com pele, não tem problema. E 2 colheres sem a água Do pepino. do pepino. Se quiser um pouquinho mais pungente, mais picantezinho, pode colocar um pouquinho mais, tá? Tá. Aqui se quiser colocar também tabasco ou um molho de pimenta para deixar um pouco mais picante, pode. Uma pitadinha de sal. E aqui a gente vai misturar todo esse creme. Tá. Na verdade, essa base desse creme com requeijão, a gente pode fazer todos os tipos de patê. Por exemplo, na verdade isso aqui é um patê que eu escolhi fazer com tomate e pepino, mas a gente pode fazer com frango desfiado, pode fazer com pepperoni. Opa, tá caindo aqui, mas não tem problema. Com pepperoni, com salame, com frango, com o que quiser fazer, a gente coloca. Entendi. A Tá? base é praticamente a A mesma. base é praticamente a mesma, desde que esteja um pouquinho salgado e um pouquinho picante, não tem problema nenhum. Pode usar uva passa, aí vai de... Do gosto de cada pessoa, aqui né? mexe bem, porque o requeijão, como ele é um pouco consistente, a gente mexendo ele vai esquentando um pouco, então ele fica um pouco mais cremoso, é mais líquido, ele é um pouco mais fácil de colocar no pão. É super prático, né? Super prático. Essa base aqui a gente pode deixar na geladeira, tá? Tá. De um dia para o outro a gente consegue fazer. E aí vamos à montagem. Vamos à montagem. Tá. A gente pega um pão, uma fatia de pão, um rolo de massa, aperta um pouquinho aqui só para ele ficar um pouquinho mais fino, que a hora que for enrolar, ele não ficar tão grosso. Entendi. Tá? É mais fácil. Só para facilitar. Só para facilitar. Ele não corre o risco de se despedaçar. Não, nem um pouco. Tá. Depois que a gente enrolar ele, eu já tenho prontos ali, porque esse pão, depois que a gente enrolar ele tem que ficar mais ou menos umas 2 horas na geladeira. Tá. Então aí a gente coloca... E aí você trouxe já uma opção pronta para mostrar o corte. Exatamente. Tá. A gente espalha ele sobre o pão. Bem simples, né? A receita para Fácil. qualquer pessoa
aprender. Isso aqui a gente faz muito em coquetéis. Na verdade não o rocambole, mas a gente faz os canapés cortadinho em quadradinho, um pouquinho ou redondo com aro, alguma coisa assim, a gente serve em coquetéis. Certo. E fica super bonitinho Fica também, né? tranquilo, Depois fica do corte. colorido, as crianças também gostam. Pois é. A blanquete aqui a gente vai colocar umas 3 fatias, só lembrando que ela não precisa colocar na extensão toda do pão, porque a hora que a gente enrolar, vocês vão... Eu vou até deixar esse de lado porque a gente vai acontecer o que eu tô falando. Ela vai andando no pão, entendeu? Então se eu colocar até o final, a hora que eu enrolar até o final, ela vai cair. Vai sobrar. Então aqui a gente vai enrolar, essa primeira parte tem que ser bem justinha. E aqui a gente vai enrolando normalmente, ó, ela vai andando. Já andou. E aqui a gente coloca a última só para finalizar. Chega até a ponta Chega facilmente, até a ponta né? facilmente, tá? Se ela não grudar, a gente coloca um pouquinho de creme e o pão fecha. Tá. Ok? Enrola, coloca em plástico filme, que aqui eu já tenho um pronto. Já tem um Deixa pronto aqui para do lado. mostrar. Exatamente. Bem apertadinho, Bem né? apertadinho, 2 horas na geladeira. Por que o plástico filme? Só para ele, quando ele gela, ele mantém o formato dele. Por exemplo, se a gente for trabalhar com filé mignon, se a gente quiser um escalope de filé mignon, é interessante a gente enrolar no plástico filme e colocar na geladeira 1 hora, 2 horas e depois fritar. Porque ele vai manter o formato. Se eu cortar e fritar, ele mantém um formato redondo, já que é o do filé mignon, mas ele sai um pouquinho da forma, só por isso. Olha só. Ó, Interessante, fica um uma boa mais dica. Firme do que eu acabei de enrolar, ok? Sim, sim. Até porque na hora que você enrolou no plástico filme, deu uma pressionada. Deu a pressionada, ele fecha, vai para a geladeira, ele firma um pouquinho mais e aí depois é mais fácil de cortar. Eu vou cortar aqui com o pão. E aqui agora o corte vai de quantas porções achar interessante, tá? Eu vou cortar umas 4 porções. Tá. E tem diferentes opções de corte, ou o ideal é fazer assim? Na verdade, o rocambole aqui, ele é o redondo, né? Mas a gente pode fazer de outras formas. Tá. O quadrado, por exemplo. E aqui a gente monta no prato. Quer que eu faça outro? Eu quero. Consegue fazer a opção quadrado nesse formato aí? Nesse aqui não, eu só colocar o recheio e a Ah, gente então faz. tá. Então vamos mostrar mais uma opção de como fazer ele quadradinho. É a mesma forma, tá? A gente coloca o recheio. Tá. E esse recheio vai do agrado de qualquer pessoa, Sim. de alterar ou não. Pode fazer vários quadradinhos de vários sabores. Tá. Festa infantil também é interessante fazer. É, porque fica bem coloridinho, né? Fica. Fica uma graça, realmente. Vou colocar a blanquete em cima. Aí aqui, como a gente não vai enrolar, a gente pode colocar em toda a extensão do pão, ok? Ah, no quadradinho não Quadradinho enrola. a gente não vai enrolar. Aí vai colocar uma camada a mais, então, pra grudar, na verdade. Pra grudar, pra segurar o pão. Ah, perfeito. A hora que, se a gente fosse colocar só o pão agora aqui, quando fosse comer, talvez ele escorregasse pelo blanquete. Tá. Tá, então a gente vai... E aí, nesse formato, como que teria que colocar na geladeira por 2 horas? Nesse formato, na geladeira a gente não precisa, porque ele não precisa enrolar. Eu digo o da geladeira porque se a gente não coloca, ele pode ir desenrolando, entendeu? Sim. Só para firmar. Aqui a gente não vai... Não vai precisar, Não vai fica precisar. como um sanduichinho, né? Ou a gente corta aqui para fazer um sanduichinho mais quadrado, ou a gente pode cortar no meio e depois fatiar. Fazer pequenininhos. Vamos tentar fazer aqui. Né? Vamos ver se não desmonta. Acho que para as crianças é até mais É fácil, até mais né? fácil Esse a gente fazer quadradinho. fica menorzinho. Justo. Olha só, um mini sanduichinho. Isso. Sempre usar pão, usar a faca de pão, não a faca de chefe, porque ela corta mais fácil. Tá. E esse pão também, não necessariamente a pessoa precisa comprar ele inteiro e mandar fatiar. Já vende assim, né? Já vende assim, é fácil, qualquer padaria tem. Uma padaria especializada em padaria em pães, não. É já especializada, mas nem todas têm, tá? Sim. No supermercado acha com facilidade, eu fui num né? bom supermercado e não tinha. É mesmo? Olha só. A gente comprou na padaria do bairro. e tinha. Achou. Aqui então fica também sanduichinhos para canapé, para coquetel. Fica interessante. Olha De que repente lindo. pode fazer uma decoração com gergelim ou com algumas folhas. Claro. Fica perfeito. Olha só que ótimo. Eu vou experimentar, então já tá pronto, né? Tá pronto, é fácil, rápido. Pois A galera é. que tá esperando no estúdio aí também. Se Pois é, com certeza. Depois, sempre até costumo falar, hora que depois que a for gente termina o no programa, intervalo. a equipe ataca mesmo. Então tá, posso pegar com a mão mesmo? Por favor. Então eu vou pegar esse que tá geladinho aqui.
Vamos ver se eu consigo comer sem fazer caca. Tranquilo. Fica bom, né? Vou colocar aqui do ladinho, Por favor. que agora a gente criou um hábito de fazer um barulhinho caso esteja bom. Deu certo. Bom, deu certo. Deu certo. Olha só, a primeira vez que o chefe Arlindo Sandri vem no programa e já vem arrasando. Bom. Que delícia. Que delícia. É muito fácil de fazer, né? Muito fácil, muito saboroso. O geladinho dá um toque. Fica diferente também, é mais fácil porque ele também não desmancha. Então, se quiser deixar de um dia para o outro na geladeira e servir no aniversário, no evento que vou fazer, pode fazer uma porção grande e aí no horário só fatiar. Ele mantém o formato e serve geladinho e fica ótimo. Perfeito, uma delícia mesmo. Que bom. Vamos passar contato? Quem quiser Vamos. conhecer mais o seu trabalho ou de repente fazer os seus cursos, Vamos né? sim. Então, o contato é o 47 9977 2010 ou pelo e-mail chefearlindosandri@gmail.com. E a página no Facebook, que está sempre bombando com fotos e dicas lá, é o Arlindo Sandri Júnior, Personal Chef. Perfeito, inclusive na página, na fanpage do Viva Bem, você vai conferir no final do dia as fotos aqui da nossa gastronomia. Que bom. Arlindo, muito obrigada. Obrigado pelo convite, imagina. Volte sempre, já fica aqui o convite, todos vocês são testemunhas de que eu estou convidando Volte novamente. sim, claro. Volte, é super bacana, adorei, muito prático, acho legal isso de mostrar um prato Eu acho que simples. televisão tem que ser um pouquinho mais rápido. É. Na hora que tiver uma outra oportunidade, a gente pode fazer um prato talvez um pouco mais elaborado, a gente faz também. Perfeito, Tá muito bom? obrigada. Obrigado, viu? Volte sempre. Obrigado. A gente faz um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais novidades para você. Até já!